Você já passou por aquele momento em que uma frase muda tudo? Um exame, um laudo, uma ligação, um preciso te falar uma coisa, e de repente o seu coração desce, a garganta fecha e a sua mente começa a correr mais rápido do que você consegue acompanhar. Porque depois de um diagnóstico difícil, não é só o corpo que sente, é a alma. É como se a vida continuasse acontecendo por fora, mas por dentro você ficasse preso naquele instante, repetindo a mesma pergunta. E agora? Como vai ser daqui para frente? Talvez você tenha tentado ser forte, talvez você tenha dito para todo mundo que vai dar certo, mas quando a noite chega e o silêncio aparece, a cabeça não para. E quanto mais você tenta controlar, mais pensamentos vêm. Medo, insegurança, cenários, lembranças, culpa, aquela sensação de que você está sozinho numa batalha que ninguém vê. E eu sei como isso pesa, porque o diagnóstico pode ter um nome, mas a angústia também tem, e ela sabe falar alto. Só que deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho, olhando nos seus olhos agora. Existe um lugar em Deus onde o medo não manda. Existe uma presença que não depende do resultado, não depende do médico, não depende do que você ainda não sabe. E é por isso que hoje eu quero segurar sua mão, te trazer para perto e te lembrar de uma palavra que não é frase bonita, é identidade de Deus. Êxodo 15:26. Deus diz: eu sou o Senhor que te sara. Percebe? Ele não disse, eu vou tentar. Ele disse, eu sou. Isso muda o chão onde você pisa. E talvez, bem no fundo, você esteja precisando disso. Não de explicações, não de um discurso, mas de um ponto de apoio. Um lugar onde a sua mente desacelera e a sua fé respira de novo. Porque o maior perigo depois de um diagnóstico difícil não é só o que aparece no papel. É o que começa a crescer por dentro, em silêncio, quando a gente deixa a mente virar um campo de batalha. Então fica comigo só mais um pouco. Porque antes de qualquer oração, antes de qualquer força, antes de qualquer tentativa de ser firme, eu preciso te mostrar algo que quase ninguém percebe nesse tipo de momento. E quando você entende isso, a paz começa a entrar por uma porta que o medo não consegue trancar. Você já passou por aquele momento em que uma frase muda tudo? Um exame, um laudo, uma ligação, um preciso te falar uma coisa. E de repente o seu coração desce, a garganta fecha e a sua mente começa a correr mais rápido do que você consegue acompanhar. Porque depois de um diagnóstico difícil, não é só o corpo que sente, é a alma. É como se a vida continuasse acontecendo por fora, mas por dentro você ficasse preso naquele instante, repetindo a mesma pergunta. E agora? Como vai ser daqui para frente? Talvez você tenha tentado ser forte. Talvez você tenha dito para todo mundo que vai dar certo, mas quando a noite chega e o silêncio aparece, a cabeça não para. E quanto mais você tenta controlar, mais pensamentos vêm. Medo, insegurança, cenários, lembranças, culpa, aquela sensação de que você está sozinho numa batalha que ninguém vê. E eu sei como isso pesa, porque o diagnóstico pode ter um nome, mas a angústia também tem. E ela sabe falar alto. Só que deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho, olhando nos seus olhos agora. Existe um lugar em Deus onde o medo não manda. Existe uma presença que não depende do resultado, não depende do médico, não depende do que você ainda não sabe. E é por isso que hoje eu quero segurar sua mão, te trazer para perto e te lembrar de uma palavra que não é frase bonita, é identidade de Deus. Êxodo 15:26. Deus diz, eu sou o Senhor que te sara. Percebe? Ele não disse, eu vou tentar. Ele disse, eu sou. Isso muda o chão onde você pisa. E talvez, bem no fundo, você esteja precisando disso. Não de explicações, não de um discurso, mas de um ponto de apoio. Um lugar onde a sua mente desacelera e a sua fé respira de novo. Porque o maior perigo depois de um diagnóstico difícil não é só o que aparece no papel. É o que começa a crescer por dentro, em silêncio, quando a gente deixa a mente virar um campo de batalha.
Então fica comigo só mais um pouco. Porque antes de qualquer oração, antes de qualquer força, antes de qualquer tentativa de ser firme, eu preciso te mostrar algo que quase ninguém percebe nesse tipo de momento. E quando você entende isso, a paz começa a entrar por uma porta que o medo não consegue trancar. Você já passou por aquele momento em que uma frase muda tudo? Um exame, um laudo, uma ligação, preciso te falar uma coisa. E de repente, o seu coração desce, a garganta fecha e a sua mente começa a correr mais rápido do que você consegue acompanhar. Porque depois de um diagnóstico difícil, não é só o corpo que sente, é a alma. É como se a vida continuasse acontecendo por fora, mas por dentro você ficasse preso naquele instante, repetindo a mesma pergunta. E agora? Como vai ser daqui para frente? Talvez você tenha tentado ser forte. Talvez você tenha dito para todo mundo que vai dar certo, mas quando a noite chega e o silêncio aparece, a cabeça não para. E quanto mais você tenta controlar, mais pensamentos vêm. Medo, insegurança, cenários, lembranças, culpa, aquela sensação de que você está sozinho numa batalha que ninguém vê. E eu sei como isso pesa, porque o diagnóstico pode ter um nome, mas a angústia também tem. E ela sabe falar alto. Só que deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho, olhando nos seus olhos agora. Existe um lugar em Deus onde o medo não manda. Existe uma presença que não depende do resultado, não depende do médico, não depende do que você ainda não sabe. E é por isso que hoje eu quero segurar sua mão, te trazer para perto e te lembrar de uma palavra que não é frase bonita, é a identidade de Deus. Êxodo 15, 26. Deus diz, eu sou o Senhor que te sara. Percebe? Ele não disse, eu vou tentar. Ele disse, eu sou. Isso muda o chão onde você pisa. E talvez, bem no fundo, você esteja precisando disso. Não de explicações, não de um discurso, mas de um ponto de apoio. Um lugar onde a sua mente desacelera e a sua fé respira de novo. Porque o maior perigo depois de um diagnóstico difícil não é só o que aparece no papel. É o que começa a crescer por dentro, em silêncio, quando a gente deixa a mente virar um campo de batalha. Então fica comigo só mais um pouco. Porque antes de qualquer oração, antes de qualquer força, antes de qualquer tentativa de ser firme, eu preciso te mostrar algo que quase ninguém percebe nesse tipo de momento. E quando você entende isso, a paz começa a entrar por uma porta que o medo não consegue trancar. Agora eu preciso te dizer algo que pode soar estranho no primeiro momento, mas fica comigo. O maior impacto de um diagnóstico difícil não acontece no corpo. Acontece na interpretação que a gente faz dele. A notícia chega em forma de palavra médica, mas ela começa a ganhar força quando vira narrativa dentro da nossa cabeça. E é aqui que quase ninguém fala. É aqui que a batalha espiritual realmente começa. Porque presta atenção, o diagnóstico pode descrever uma condição, mas ele não define a sua identidade. Ele pode apontar um processo, mas não determina o seu destino. Só que quando a mente começa a repetir, isso é o fim, minha vida acabou, eu não vou aguentar, a alma começa a absorver como se fosse sentença. E é exatamente aí que a fé precisa entrar, não para negar a realidade, mas para reenquadrá-la. Êxodo 15, 26. Não foi dito num hospital. Foi dito no deserto. O povo estava cansado, com sede, diante de águas amargas. E Deus não removeu o deserto imediatamente. Ele revelou quem ele era no meio dele. Eu sou o Senhor que te sara. Percebe a diferença? Deus não começa prometendo o cenário perfeito. Ele começa revelando identidade. Porque quando você sabe quem caminha com você, o medo perde parte do poder. Talvez você esteja esperando que a paz venha quando o resultado mudar. Mas, e se a verdade contra-intuitiva for essa? A paz começa antes da mudança externa. A presença de Deus não depende da evolução do quadro. O Espírito Santo não entra em ação só depois da melhora. Ele já está aí. E muitas vezes, o que Deus quer curar primeiro é o pânico que tenta dominar a mente.
E isso muda tudo. Porque quando você entende que existe uma guerra silenciosa tentando transformar um diagnóstico em condenação emocional, você começa a perceber que precisa proteger a sua alma com mais intencionalidade. Não é fingir que não dói, não é espiritualizar tudo, é decidir que a última palavra sobre a sua história não será o medo, será o Senhor que te sara. E é exatamente aqui que eu quero te levar para uma imagem que talvez fique gravada na sua mente para sempre. Uma cena simples, mas poderosa, que mostra o que Deus faz quando algo amargo toca a sua vida. Imagina que a sua vida é como um copo de água limpa, e de repente alguém pinga uma gota de tinta escura dentro dele. A água ainda está ali, o copo ainda é o mesmo, mas os seus olhos já não conseguem enxergar a transparência como antes. É assim que um diagnóstico difícil entra na mente. Ele não precisa ocupar tudo para parecer que tomou tudo. Ele só precisa tocar um ponto. E em poucos segundos, a ansiedade espalha a cor pelo restante da alma. Agora, imagina outra cena. Você segura esse copo com as mãos tremendo, tentando mexer menos para não espalhar a tinta, tentando pensar melhor para não piorar, tentando ser forte para ninguém perceber o que está acontecendo por dentro. Só que quanto mais você tenta controlar, mais você sente que perde o controle. E é aí que vem a imagem que muda o jeito de enxergar. Em vez de lutar contra a água, você coloca o copo debaixo de uma fonte constante. Não é um jato agressivo, é um fluxo, um derramar contínuo, paciente, firme. E à medida que essa água nova entra, a tinta começa a perder força, não porque você venceu no braço, mas porque algo mais puro passou a ter mais espaço. A água não discute com a tinta, ela simplesmente permanece entrando, até que o escuro vai ficando mais fraco, mais diluído, menos dominante, e aos poucos, o que parecia irreversível começa a ser reenquadrado. É isso que a presença de Deus faz quando um diagnóstico tenta virar sentença dentro da mente. O Senhor não te chama para fingir que a tinta não entrou. Ele te chama para colocar a alma debaixo da fonte. Êxodo 15, 26. Não é só uma frase bonita. É a identidade de um Deus que derrama cura de dentro para fora, que reorganiza a respiração, que devolve esperança, que faz o coração lembrar que ainda existe caminho. Eu sou o Senhor que te sara. Não diz, você vai dar conta sozinho. Diz, eu sou. É companhia, é cobertura, é sustento. E talvez você esteja vivendo exatamente essa luta, tentando não se desesperar, tentando manter a fé, mas sentindo que por dentro a água está escurecendo. Então, deixa eu te perguntar com carinho, e se o que você precisa hoje não é se segurar mais, e sim se expor mais à fonte? Porque a ansiedade cresce no isolamento, mas a paz cresce no derramar. E quando você começa a se colocar debaixo desse fluxo, palavra, oração, presença, descanso, algo muda sem barulho. A tinta ainda existe, mas ela já não manda. O diagnóstico ainda existe, mas ele já não governa. O medo ainda tenta falar, mas ele já não é a voz principal. E é exatamente nessa transição, nesse ponto em que você para de tentar resolver tudo e começa a receber, que acontece a grande troca. Uma troca tão silenciosa e tão poderosa que muita gente só percebe depois. Quando o pedido começa a virar paz, e a paz começa a virar chão firme, tem uma hora em que a gente percebe uma coisa estranha acontecendo por dentro, como se o coração estivesse cansado de pedir do mesmo jeito. No começo, depois de um diagnóstico difícil, quase tudo vira pedido. Deus me cura. Deus muda esse resultado. Deus tira essa dor. Deus não deixa piorar. E eu não estou dizendo que isso é errado. É humano, é real, é legítimo. Só que existe um ponto em que o Espírito Santo começa a fazer uma troca silenciosa. Você continua pedindo, mas já não pede desesperado. Você continua falando, mas já não fala como quem está sozinho. Você continua chorando, mas já não chora sem chão.
E essa é a grande troca que quase ninguém percebe na hora, porque ela não vem com fogos. Ela vem como uma respiração que volta, como um peito que destrava, como uma noite em que você acorda e pela primeira vez em muito tempo consegue repetir com sinceridade: Senhor, eu estou aqui e eu confio. Não porque você recebeu todas as respostas, mas porque a presença começou a ser mais forte do que a pergunta. É como se a alma saísse do modo sobrevivência e entrasse no modo permanência. E isso muda tudo, porque quando o diagnóstico difícil chega, a mente tenta transformar Deus em solução imediata. E sim, Ele é poderoso para sarar. Mas antes de sarar o corpo, muitas vezes Ele cura o lugar onde o medo se instalou. Ele começa a sarar a forma como você respira, a forma como você pensa, a forma como você enxerga o amanhã. Êxodo 15, 26. Não é só sobre um milagre lá na frente. É sobre um Deus que se revela agora, no meio do processo, como o Senhor que te sara. E sabe o que é mais forte? Às vezes a primeira cura não é o exame mudar, é você parar de ser consumido pelo pânico. E então a troca acontece assim. O pedido que vinha com pressa começa a vir com rendição. A oração que vinha tentando controlar começa a vir com entrega. Você para de falar com Deus apenas para resolver isso logo e começa a falar com Ele para não se perder no caminho. Tem dias em que você ainda vai pedir com lágrimas, e pode pedir. Tem dias em que você vai repetir o mesmo clamor, e tudo bem. Mas aos poucos você vai perceber que existe algo mais precioso acontecendo. Você está recebendo paz enquanto ainda existe batalha. Você está recebendo força enquanto ainda existe fraqueza. Você está recebendo presença enquanto ainda existe incerteza. E essa paz não é negação, não é pensamento positivo. É algo espiritual, profundo, bíblico. É o coração entendendo que, mesmo que o cenário ainda não tenha mudado, Deus já entrou na história. E quando Deus entra, o diagnóstico deixa de ser o fim e passa a ser um trecho que dói, mas não define, um trecho que assusta, mas não governa, um trecho em que você não caminha sozinho. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, cansado de pedir como quem implora no escuro e começando a desejar uma paz que não depende de notícia boa para existir. E se você permitir, o Espírito Santo vai te levar por essa troca, passo a passo, porque existe um jeito de atravessar isso sem perder a fé, sem perder a esperança, sem perder você mesmo. E para isso, a Bíblia não te dá apenas uma promessa. Ela te mostra um exemplo vivo, uma cena real, onde alguém também enfrentou um diagnóstico que parecia definitivo, e mesmo assim encontrou Deus no meio do caminho. Agora deixa eu te levar para uma cena bíblica que parece distante. Mas quando você olha com atenção, é quase idêntica ao que você está vivendo. Lembra de Êxodo 15? O povo tinha acabado de atravessar o mar. Milagre recente, vitória fresca, cântico nos lábios. Só que poucos dias depois, eles chegam em Mara, e a água que encontram é amarga. Eles estavam com sede, cansados, vulneráveis, e quando provaram aquela água, veio a frustração, a decepção, a sensação de, depois de tudo isso, é isso que nos espera? Percebe como isso conversa com a vida real? Às vezes, você estava seguindo firme, com fé, com planos, acreditando em dias melhores. E então, chega um diagnóstico difícil, e ele parece essa água amarga. Você olha e pensa, depois de tudo que eu vivi com Deus, agora isso? A mente começa a reclamar, o coração começa a questionar, o medo começa a ganhar espaço. E é exatamente nesse ponto que a história deixa de ser apenas antiga e passa a ser atual. O povo não negou que a água estava amarga. Eles sentiram, eles provaram, eles reagiram. Só que Moisés fez algo diferente.
Ele não tentou forçar a água a mudar no braço. Ele clamou ao Senhor. Ele levou o problema para a presença de Deus. E Deus mostrou uma árvore que foi lançada na água, e a água se tornou doce. E é ali que Deus declara: Eu sou o Senhor que te sara. Não foi num momento de conforto, foi no meio da amargura. Talvez o seu Mara tenha nome médico. Talvez esteja escrito em um laudo. Talvez tenha números, termos técnicos, previsões. Mas a dinâmica espiritual é a mesma. Existe uma água amarga diante de você, e a primeira reação humana é o desespero. Só que a virada começa quando você faz o que Moisés fez. Você leva isso para Deus antes de deixar isso governar sua alma. E aqui está o detalhe que transforma o texto em vida. Deus não removeu o deserto naquele instante. Ele revelou um princípio. Ele mostrou que existe algo que, quando lançado sobre a amargura, muda o sabor da experiência. Às vezes a cura começa por dentro. Às vezes a força vem antes do resultado. Às vezes a paz chega enquanto o cenário ainda está em construção. E isso não é negação da realidade, é fé ativa, é posicionamento espiritual, é confiança na identidade de Deus. Porque quando você entende que o Senhor que se revelou em Mara é o mesmo que está com você agora, o diagnóstico deixa de ser apenas uma sentença e passa a ser um cenário onde Deus pode se revelar. Não como teoria, mas como presença real, como consolo na madrugada, como coragem na consulta, como serenidade enquanto você espera. E é exatamente nesse ponto que muita gente trava, porque ainda existe uma crença silenciosa que precisa ser quebrada, algo que impede a oração de fluir simples e verdadeira quando o coração está assustado. Sabe qual é uma das mentiras mais cruéis que aparecem logo depois de um diagnóstico difícil? A mentira de que agora você precisa orar do jeito certo, com as palavras perfeitas, com uma fé impecável, com uma força que você nem tem, como se Deus só ouvisse quem consegue falar bonito. E aí, quando o coração está tremendo, quando a mente está cansada, quando o peito aperta, você se cala. Você pensa: eu nem sei o que dizer. E esse silêncio não é falta de fé, é peso. É desânimo espiritual tentando te convencer que você não tem mais direito de se aproximar. Só que a Bíblia não diz que Deus se aproxima de quem fala melhor. Ela mostra Deus se aproximando de quem está quebrado. E é por isso que essa quebra de crença é tão necessária aqui. Oração não é performance. Oração é presença, é relacionamento. É você chegar do jeito que dá, com a voz falhando, com lágrimas, com pensamentos bagunçados, e ainda assim dizer: Senhor, eu estou aqui. Porque tem gente que acha que se não conseguir declarar com energia, então é melhor nem orar. Tem gente que pensa que, se sentir medo, a oração perde valor. Mas olha para a vida real. O diagnóstico difícil não pede um discurso. Ele pede um lugar seguro. E esse lugar é a presença de Deus. O que Deus procura não é uma frase perfeita. É um coração sincero. É a verdade derramada diante dele. Até quando você só consegue dizer: Pai, me ajuda. E tem mais. Quando a dor é grande, a simplicidade não é fraqueza. É maturidade espiritual. É você parar de brigar com o próprio coração e simplesmente entregar. É você aceitar que hoje sua oração pode ser curta, mas pode ser verdadeira. Pode ser pequena, mas pode ser profunda. Pode ser só um sussurro, mas chegar como um clamor no céu. Porque quem sustenta a oração não é a sua eloquência, é a fidelidade de Deus. E sabe o que muda tudo? Quando você entende que não é você que segura Deus com a oração, é Deus que te segura enquanto você ora. Oração não é um teste que você precisa passar. Oração é um caminho para você respirar de novo. E quando você volta para o simples, Jesus fica comigo. Senhor, me dá paz. Eu não aguento sozinho. Você quebra o ciclo do medo que te isola. Você rompe com a culpa que te distancia. Você corta a voz da ansiedade que te acelera. Então, se hoje você está sem forças, sem palavras, sem energia, eu quero que você guarde isso.
Deus não está esperando você melhorar para ouvir você. Ele está te chamando agora, no meio do seu mara, para falar do jeito que der. E é exatamente por isso que daqui a pouco eu não vou te pedir um texto longo. Eu vou te guiar numa oração simples, direta, do tipo que cabe dentro de um coração cansado. E mesmo assim, carrega poder, presença e paz. Então agora, sem pressa, onde você está, respira fundo. Se puder, fecha os olhos por um instante. Não precisa mudar o ambiente. Não precisa esperar sentir algo extraordinário. Só fica presente. Porque oração não é fuga da realidade, é encontro no meio dela. Eu vou dizer uma frase e você repete aí, no seu ritmo, do seu jeito. Não é sobre volume, é sobre verdade. Senhor, eu estou com medo. Repete isso, sem vergonha, sem filtro, só verdade. Eu recebi um diagnóstico difícil e meu coração ficou abalado. Deixa essa frase sair como ela é. Deus já sabe. Mas quando você fala, você entrega. Eu não quero fingir força. Eu quero tua presença. Percebe a diferença? Não é sobre parecer firme. É sobre estar sustentado. Agora diz assim: eu coloco diante de ti esse laudo, esse nome, esse medo. Imagina você literalmente colocando isso nas mãos de Deus. Não negando, entregando. Eu não caminho sozinho. Repete isso com intenção. Porque o isolamento é uma mentira que o medo tenta contar. Tu és o Senhor que me sara. Não é apenas um versículo, é identidade, é aliança, é quem Ele é. Talvez agora você esteja chorando, talvez esteja em silêncio, talvez esteja apenas tentando acreditar. Tudo isso é válido. O Espírito Santo não exige performance, ele sustenta processo. Então, continua comigo. Senhor, acalma minha mente, porque a batalha muitas vezes começa ali. Guarda meu coração da ansiedade, porque o diagnóstico não pode governar sua alma. Renova minha fé dia após dia. Não é sobre um salto gigante, é sobre perseverança diária. E agora só fica alguns segundos em silêncio, não para terminar, mas para permitir que essa presença preencha o espaço que o medo ocupava. Porque quando você ora assim, simples, sincero, algo começa a se reorganizar por dentro. Não necessariamente o cenário externo, mas a forma como você pisa nele. E eu quero que você perceba uma coisa muito importante. Essa paz que começa a surgir não é imaginação, é resposta. É a grande troca acontecendo. É a presença de Deus entrando onde antes havia só tensão. E daqui a pouco nós vamos declarar isso com ainda mais firmeza, com autoridade espiritual. Porque existe poder quando você transforma a oração em posicionamento. Agora, eu quero que você levante a cabeça por um segundo, nem que seja por dentro, porque chegou a hora de parar de só sobreviver e começar a se posicionar. Tem momentos em que a gente ora em silêncio, quebrado, e tem momentos em que a gente ora com autoridade espiritual, porque o medo entende linguagem de firmeza. Então não é sobre negar o que você recebeu, é sobre decidir quem vai mandar na sua alma, o diagnóstico ou a voz do Senhor que te sara. E eu vou declarar, e você concorda aí do seu jeito. Se puder, diga, eu recebo. Se não puder falar, concorda com o coração, porque Deus escuta da mesma forma. Eu declaro que a ansiedade não vai dominar a sua mente hoje. Eu declaro que o pânico não vai roubar o seu sono. Eu declaro que a tristeza não vai fechar a sua garganta e calar a sua fé. Eu declaro que mesmo com o coração tremendo, você vai sentir paz, entrando como um rio manso. Porque a presença do Espírito Santo não depende do seu controle, ela depende da fidelidade de Deus. Eu decreto, em nome de Jesus, que esse "e se" que fica martelando vai perder força. Eu decreto que a sua casa vai ser ambiente de paz. Eu decreto que você vai receber discernimento, direção e sabedoria, até nas decisões simples. O que falar, para quem contar, quando descansar, quando agir. Eu declaro que Deus vai te cercar com pessoas certas e palavras certas no tempo certo.
porque o Senhor não te abandona no vale. Ele caminha com você dentro dele. E presta atenção, existe uma diferença enorme entre eu estou com medo e eu sou o medo. Você está enfrentando uma batalha, mas você não é a batalha. Você é filho, você é filha, você é cuidado. Então, eu declaro que a sua identidade não vai ser escrita por um papel, por um exame, por um laudo. A sua identidade está em Cristo. E se o Senhor disse, eu sou o Senhor que te sara, então eu declaro que existe cura, existe processo, existe renovo e existe esperança te alcançando agora. Eu decreto força no seu corpo, eu decreto ânimo no seu espírito, eu decreto que a sua fé não vai morrer no meio do caminho. Eu decreto que você vai atravessar essa fase sem perder a doçura, sem perder a confiança, sem perder a esperança. E mesmo que haja dias difíceis, eu declaro que você não vai caminhar sozinho nem um dia sequer, porque Deus está te sustentando por baixo quando você acha que está caindo. Agora respira, porque eu vou te mostrar como transformar essas declarações em passos simples nas próximas horas. Um hábito de fé que mantém sua mente protegida e seu coração firme, mesmo quando a vida tenta te assustar. E é aqui que muita gente muda tudo, sem perceber. Agora, eu quero que você levante a cabeça por um segundo, nem que seja por dentro, porque chegou a hora de parar de só sobreviver e começar a se posicionar. Tem momentos em que a gente ora em silêncio, quebrado, e tem momentos em que a gente ora com autoridade espiritual, porque o medo entende linguagem de firmeza. Então não é sobre negar o que você recebeu, é sobre decidir quem vai mandar na sua alma, o diagnóstico, ou a voz do Senhor que te sara. E eu vou declarar, e você concorda aí do seu jeito. Se puder, diga, eu recebo. Se não puder falar, concorda com o coração, porque Deus escuta da mesma forma. Eu declaro que a ansiedade não vai dominar a sua mente hoje. Eu declaro que o pânico não vai roubar o seu sono. Eu declaro que a tristeza não vai fechar a sua garganta e calar a sua fé. Eu declaro que mesmo com o coração tremendo, você vai sentir paz, entrando como um rio manso, porque a presença do Espírito Santo não depende do seu controle, ela depende da fidelidade de Deus. Eu decreto, em nome de Jesus, que esse e se que fica martelando vai perder força. Eu decreto que a sua casa vai ser ambiente de paz. Eu decreto que você vai receber discernimento, direção e sabedoria, até nas decisões simples. O que falar, para quem contar, quando descansar, quando agir. Eu declaro que Deus vai te cercar com pessoas certas e palavras certas no tempo certo, porque o Senhor não te abandona no vale. Ele caminha com você dentro dele. E presta atenção, existe uma diferença enorme entre eu estou com medo e eu sou o medo. Você está enfrentando uma batalha, mas você não é a batalha. Você é filho, você é filha, você é cuidado. Então, eu declaro que a sua identidade não vai ser escrita por um papel, por um exame, por um laudo. A sua identidade está em Cristo. E se o Senhor disse, eu sou o Senhor que te sara, então eu declaro que existe cura, existe processo, existe renovo e existe esperança te alcançando agora. Eu decreto força no seu corpo, eu decreto ânimo no seu espírito, eu decreto que a sua fé não vai morrer no meio do caminho. Eu decreto que você vai atravessar essa fase sem perder a doçura, sem perder a confiança, sem perder a esperança. E mesmo que haja dias difíceis, eu declaro que você não vai caminhar sozinho nem um dia sequer, porque Deus está te sustentando por baixo quando você acha que está caindo. Agora respira, porque eu vou te mostrar como transformar essas declarações em passos simples nas próximas horas. Um hábito de fé que mantém sua mente protegida e seu coração firme, mesmo quando a vida tenta te assustar. E é aqui que muita gente muda tudo, sem perceber. Agora vem a parte que parece pequena, mas é exatamente onde a fé começa a virar caminho, porque tem gente que faz uma oração linda, chora, sente alívio por alguns minutos e depois volta a ser engolido pelo mesmo pensamento,
pela mesma notícia, pela mesma lembrança do diagnóstico difícil. Não porque Deus falhou, mas porque a mente fica desprotegida quando a rotina continua igual. E é aqui que eu quero te dar micro-hábitos, bem simples, bem práticos, para você consagrar as próximas horas e manter a presença do Espírito Santo respirando junto com você, mesmo quando o medo tenta voltar. Primeiro micro-hábito. Antes de pegar o celular ou antes de ouvir qualquer opinião de fora, você vai escolher uma frase curta para repetir como âncora espiritual. Não precisa ser um discurso, uma frase, algo como "O Senhor é comigo", ou "Deus me sustenta", ou até o próprio versículo "Eu sou o Senhor que te sara", Êxodo 15, 26. Você vai dizer isso em voz baixa, enquanto respira fundo 3 vezes. Parece simples demais, eu sei, mas é exatamente por isso que funciona, porque a ansiedade gosta de coisas complicadas e a fé cresce no simples. Segundo micro-hábito, papel e caneta. Nem precisa ser bonito. Você vai escrever 3 coisas, só 3. A primeira, o que eu sinto agora? Pode ser medo, raiva, cansaço, confusão. A segunda, o que Deus diz sobre mim? E você escreve cuidado, presença, direção, paz, restauração, esperança. A terceira, qual é o meu próximo passo de hoje? Próximo passo. Não é o mês inteiro, não é minha vida toda, é hoje. Pode ser descansar, marcar consulta, conversar com alguém, caminhar 5 minutos, beber água, respirar, ler um salmo. Isso tira a sua alma do modo pânico e coloca a sua vida no modo direção. Terceiro micro-hábito. Um momento de altar de 60 segundos ao longo do dia, onde você estiver, banheiro, cozinha, ônibus, cama. Você para e diz, Espírito Santo, organiza meus pensamentos. Só isso, e fica em silêncio por alguns segundos, porque a presença de Deus não precisa de cenário perfeito, precisa de rendição. E quando você faz isso, é como se você estivesse consagrando pequenas partes do seu dia, e o dia inteiro começa a mudar sem você perceber. Quarto micro-hábito. Cuidado com as palavras que você repete. Não é fingir que não existe diagnóstico. Não é negar exames. Não é viver de ilusão. É não permitir que o diagnóstico vire profecia sobre o seu futuro. Então, quando você perceber que está dizendo "não vai dar", "acabou", "eu não aguento", troca por uma frase de fé realista. Um dia de cada vez. Deus vai me dar graça para hoje. Eu ainda estou aqui. Isso é guerra espiritual na linguagem do cotidiano. E tem um último micro-hábito que é quase secreto, porque pouca gente faz, e ele muda o ambiente por dentro. Antes de dormir, você vai fechar o dia com uma entrega curta, como se colocasse tudo numa mão maior do que a sua. Você diz, Senhor, eu devolvo o controle. E repete de novo, eu devolvo o controle. Porque muita gente está cansada não só pelo que está vivendo, mas por tentar controlar o que ninguém controla. E eu vou te conduzir já por um gesto simples, um passo de fé comunitário que sela essa consagração e faz você perceber que não está sozinho nessa batalha. Mas antes, eu preciso te perguntar uma coisa que vai tocar bem no centro do seu coração. Sabe por que eu insisto tanto nessa consagração do dia, nessa presença do Espírito Santo nos detalhes, nessa fé que respira junto com você? Porque quando a gente enfrenta um diagnóstico difícil, a dor tenta te isolar. Ela faz você acreditar que ninguém entende, que você vai ter que carregar isso sozinho, que é só você e seus pensamentos de madrugada. Mas Deus nunca te chamou para lutar em silêncio. E existe uma força muito específica quando a gente transforma a nossa dor em oração e a nossa oração em comunhão. Então eu quero te pedir uma coisa bem simples, bem íntima, mas muito poderosa para sua alma e para sua jornada de cura. Escreve aqui nos comentários uma frase curta, como um ato de fé. Não precisa explicar tudo, não precisa se expor além do que você quiser. Só uma frase. Pode ser eu recebo a paz, pode ser Deus me sustenta, pode ser eu não vou desistir, pode ser Espírito Santo me guia. Uma frase que marque esse momento como um altar, porque quando você escreve,
Você não está só digitando, você está declarando. Você está escolhendo a voz de Deus acima do medo. E se você sentir no coração, coloca também só uma palavra sobre o que você precisa hoje. Só uma. Paz, força, direção, esperança, cura. Porque eu vou ler, e muita gente vai ler. E alguém que está no limite vai ver o seu comentário e vai perceber. Eu não sou o único. Isso é corpo. Isso é igreja. Isso é Deus usando pessoas comuns para sustentar corações cansados. E deixa eu te falar com carinho. Se essa mensagem está falando com você, não guarda só para você. Às vezes você não sabe, mas tem alguém no seu círculo que recebeu uma notícia, um exame, um diagnóstico e está sorrindo por fora enquanto desmorona por dentro. Compartilha com essa pessoa, não como pressão, como cuidado, como quem diz, eu lembrei de você, porque uma simples partilha pode ser o empurrão que faltava para alguém voltar a respirar. E se você puder, deixa o like agora, não por algoritmo apenas, mas como um sim para essa palavra. Como quem diz, Deus, eu estou aqui. Porque o seu gesto pequeno pode fazer esse vídeo chegar exatamente na pessoa que está fazendo a pergunta que você já fez. Senhor, por que comigo? E agora? Agora nós vamos fazer algo que não é só bonito, é espiritual. Eu vou te conduzir em declarações de fé bem diretas, bem fortes, para quebrar o peso que o diagnóstico tentou colocar sobre a sua identidade. E eu quero que você faça junto comigo, mesmo que seja em voz baixa, mesmo que seja com lágrimas, porque tem cadeias que só se soltam quando a boca concorda com o céu. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? É que Deus não está te pedindo para fingir que está tudo bem. Ele não está te pedindo para ser forte no sentido humano, de engolir o choro e sorrir para todo mundo. O Senhor te chama para uma força diferente, a força de permanecer. A força de dar um passo de cada vez, com o Espírito Santo te guiando, mesmo quando a cabeça está cheia de perguntas, mesmo quando o coração oscila, mesmo quando o diagnóstico parece gritar mais alto do que as promessas. Porque tem dias em que a fé não parece uma explosão, parece um fiozinho. Mas é exatamente esse fio que te mantém de pé. E quando você escolhe continuar, mesmo sem entender tudo, você está vivendo algo que muita gente só vai compreender depois. Deus não te abandona no meio do processo. Ele se revela no processo. Ele sustenta no processo. Ele fala no processo. Ele sara de maneiras que começam por dentro, onde ninguém vê, antes mesmo de qualquer resultado lá fora. Então guarda isso aqui, como quem guarda uma chave. O diagnóstico não é a sua identidade. O exame não define o seu destino. O medo não é o seu Senhor. O Senhor é o seu pastor. E o Espírito Santo não é um consolo distante. Ele é presença. Ele é direção. Ele é paz que guarda a mente quando a mente quer correr. Ele é a voz que te puxa de volta quando a ansiedade tenta te carregar. E é por isso que o que a gente vai fazer a seguir não é só uma parte do vídeo, é uma ativação de fé, uma concordância com o céu, uma decisão espiritual. Porque daqui a pouco eu vou te conduzir em declarações e decretos bem específicos, e não é para te empolgar por alguns segundos, é para te alinhar por dentro, para quebrar palavras de derrota, para calar o barulho do medo e para plantar na sua boca aquilo que Deus já escreveu sobre você. Só que antes de eu começar, eu quero que você prepare o ambiente aí onde você está. Respira, solta os ombros, coloca a mão no peito se você quiser, como um sinal de entrega, e decide comigo. Eu não vou me afogar nesse pensamento. Eu vou me agarrar na palavra. E quando eu disser as frases, você vai repetir comigo como puder, com voz firme ou com voz tremendo, não importa, porque o céu não mede volume, o céu mede rendição. E existe um momento em que a gente para de só pedir e começa a concordar, e é aí que a paz toma o lugar do pânico, é aí que a esperança volta a respirar, é aí que a presença de Deus enche o espaço.